Podem ficar sentados, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum. Domingo passado, nós ouvimos na proclamação da palavra de Deus aquela exortação feita pelo próprio Jesus da necessidade de guardarmos o dia do Senhor, de viver intensamente na sua presença, mesmo diante das dificuldades, dos tropeços, das quedas que muitas vezes vão surgindo na nossa caminhada e na nossa vida. Hoje, a palavra de Deus, mais uma vez, nos chama a atenção para estarmos atentos ao chamado de Deus. Principalmente quando os nossos passos começam a desviar do seu caminho, para assim trilhar o caminho do pecado. Porque Deus coloca diante de nós tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, tanto no material quanto no espiritual. Mas é preciso viver plenamente esta fé e esta confiança em Deus. Não se deixar levar, pela mentalidade do mal, pela mentalidade do pecado. Não se deixar induzir por aqueles ou aquilo que quer nos afastar do caminho de Deus, como aconteceu com os nossos primeiros pais. Essa passagem do livro do Gênesis, que nós acabamos de proclamar, aqui narra para nós a entrada do pecado no mundo. Pecado este querido pelo próprio homem, através da sedução. E essa sedução, ela vem exatamente, do mal. Quando nós voltamos o nosso pensamento, o nosso coração para as coisas do mundo, não para as coisas de Deus. E aqui nós percebemos que no momento em que o homem ele abraça o pecado, ele vai, a partir daquele momento, deixar de assumir as suas responsabilidades, deixar de assumir as suas culpas e passa a jogar essa culpa para as outras pessoas. Veja que quando Eva deixa se seduzir pela serpente para fazer exatamente o oposto daquilo que Deus havia lhes dito, quando Deus percebe que o homem havia se afastado da sua graça, Deus vai ao encontro do homem. Deus não se esconde, Deus não se afasta, como muitas vezes nós imaginamos, como muitas vezes nós julgamos, quando dizemos, em algumas ocasiões, por que que Deus se afastou de mim? Porque eu pequei, eu caí no erro e Deus se afastou? Não, pelo contrário, Deus não se afasta do pecador, ele se aproxima do pecador, mas ele se aproxima com a intenção de fazer com que o pecador volte para o caminho da graça, não para que ele permaneça no caminho do pecado. Então Deus, ele vai chamar Adão, chamar Adão, chama também cada um e cada uma de nós, e aqui ele vai dizer: Adão, onde estás? Veja só, meu irmão, minha irmã, a resposta que Adão atribuiu a Deus: estou aqui escondido. Mas escondido por quê? Porque eu estou nu e estou com vergonha de ti. Ora, mas quem te disse que você está nu?
por acaso você comeu da árvore que eu lhe havia proibido? Aí então entra, né, o jogo de empurra, é um jogando para o outro. Adão vai dizer para Deus, né, não fui eu, foi a mulher que o Senhor colocou ao meu lado, que me seduziu para que eu agisse assim. E a Deus volta para Eva e vai dizer, mas por que você se deixou? Por que você agiu dessa maneira? E ela vai dizer, mas não fui eu, foi a serpente. A serpente me induziu a agir dessa maneira. E aí, meu irmão, veja que toda essa consequência do pecado dos nossos primeiros pais, elas ainda acontecem nos dias de hoje. Quando nós erramos, quando nós não assumimos a nossa responsabilidade sobre aquele erro, nós queremos colocar para o outro. Eu errei porque mandaram eu fazer isso. Eu mandei fazer porque alguém pediu para eu fazer. Então a gente vai sempre jogando a culpa para o outro. Não assumimos essa culpa, né? E Deus quer, meu irmão, minha irmã, que a gente assuma realmente as nossas responsabilidades. Se eu errei, eu devo aceitar o erro e, ao mesmo tempo, ter consciência desse erro para que eu possa extingui-lo do meu coração e assim buscar trilhar o caminho do bem, o caminho da graça. Quando Adão disse que estava nu, e Deus pergunta, quem te disse que você está nu? Por quê? Porque antes de se deixar seduzir, nessa imagem que nós temos, da Sagrada Escritura, os nossos primeiros pais eram revestidos da graça de Deus, E quando se perde essa graça, eles ficam nus. Quando nós perdemos a graça de Deus na nossa vida, nós também ficamos nus, ficamos vazios, E aí está a verdadeira oportunidade para que o mal venha nos prejudicar, venha nos induzir. Porque às vezes nós não queremos ouvir aquilo que Deus nos pede. Já na segunda leitura, tirada aqui da carta de São Paulo aos Coríntios, mais uma vez, ele vem mostrar essa grandeza de Deus na nossa vida, mesmo diante dos nossos pecados, Aqui, o próprio apóstolo, ele vai, primeiramente, falar sobre a fé, para guardar, porque é a fé que nos sustenta, sustentado pelo mesmo espírito de fé. Ora, se nós somos sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme diz para nós o próprio Deus, é necessário a gente resguardar essa fé, não se deixar levar por induções materiais ou que vêm do maligno. Jesus está sempre fazendo o bem, mas nem sempre as pessoas vê esse bem que vem de Jesus. Veja, por exemplo, o Evangelho que nós acabamos de proclamar. Aqui, o autor sagrado Marcos vai dizer que Jesus voltou para casa com seus discípulos. Ou seja, Jesus estava em missão, juntamente com seus discípulos, anunciando a palavra de Deus, pregando a boa nova do Evangelho, curando os doentes, expulsando os demônios. E aqui vai dizer que havia tanta gente
ao redor deles, né, acompanhando Jesus de volta, que ao chegar eles não podiam nem sequer sentar para comer. E aí começa o julgamento daqueles que não seguiram Jesus, daqueles que não caminharam com Jesus, daqueles que se acomodaram na porta da casa, daqueles que ficaram apenas observando, né, as ações de Jesus para poder criticá-lo. E aí vai dizer, né, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Veja, meu irmão, minha irmã, que mentalidade daquele povo. Mas esta mentalidade não está tão longe de nós, quando nós não olhamos as coisas que acontecem na nossa vida com o olhar da fé. Hoje, o que está em voga, tanto na mídia quanto nas igrejas, é colocar sempre as coisas em relação às atitudes e ações do demônio. Esquecemos o Cristo. Demônio existe? Existe. É bíblico. O próprio São Pedro, ele nos adverte sobre a presença do demônio diante de nós. Quando ele vai dizer, cuidado, o vosso inimigo, o demônio, vos rodeia como um leão, pronto para te devorar. E qual é o ensinamento e a exortação de Pedro nesse sentido? Resistir-lhe firmes na fé. Diante daquele que tem fé, o demônio não tem poder. A fé é esse escudo que nos protege. Mas será que nós temos fé? Será que realmente nós temos buscado, né, nos alimentar dessa presença de Jesus na nossa caminhada? E aí Jesus vai mostrar, né, aqui a divergência entre isso. Ora, se é que Beelzebul, eu expulso o demônio por Beelzebul, há alguma coisa errada nisso aí. Porque Beelzebul é o príncipe dos demônios. E como é que eu posso expulsar os demônios pelo poder de Beelzebul? É o que Jesus perguntou. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. É o poder do mal, meu irmão. É o poder do mal que vai entrando, né, na nossa vida, que vai entrando nas nossas famílias, que vai entrando na nossa sociedade. Por quê? Porque nós estamos escondidos. Nós estamos nus da graça de Deus. Nesse sentido, colocando em prática, né, veja o que vem acontecendo de modo particular no Brasil. Essa semana saiu noticiário de que o Ministério Público lá da região de São José do Rio Preto, Ribeirão do Rio Preto, São Paulo, entrou com uma ação proibindo a Bíblia Sagrada nas repartições públicas e na própria biblioteca municipal. E nós vamos alimentando isso.
E nós batemos palma, tá certo? Porque o homem, ele quer tirar tudo aquilo que é de Deus da sua vida. Porque nós nos deixamos seduzir pelas coisas do mal. Ora, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A palavra de Deus incomoda. A palavra de Deus é a verdade. Mas nós não queremos ouvir a verdade. Por isso, essas pessoas se sentem incomodadas. Inclusive, o presidente da Câmara dos Vereadores desta cidade enviou diretamente ao Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta, pedindo a intervenção do Papa diante da justiça brasileira para impedir que o Ministério Público ganhe esta causa de proibir a Bíblia Sagrada nas repartições públicas e na biblioteca. Onde estão, meus irmãos e minhas irmãs, nós que somos cristãos, nós que somos católicos, onde estão hoje os sinais da nossa fé? Ontem nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Alguns anos atrás, a gente ainda encontra, mesmo que seja poucas casas, nas nossas casas de católicos, estou dizendo de católicos, quando você entrava na sala principal da casa, ou até mesmo na soleira da porta de entrada, havia aquele quadro belíssimo, Sagrado Coração de Jesus e de Maria, abençoai este lar. Onde estão isso hoje na nossa residência católica, na nossa vida de católico? Aquele quadro do Sagrado Coração de Jesus da Divina Misericórdia, ou qualquer outro quadro religioso, deu lugar a obras de arte, a quadros de Picasso, deu lugar à ferradura, deu lugar à patinha de coelho, deu lugar a comigo ninguém pode, porque é nisso que nós depositamos a nossa fé, é nisso que nós depositamos a nossa esperança, é isso que nós vamos nos revestir. E aí, como é que nós queremos que Deus haja na nossa vida, se nós estamos escondidos de Deus, se nós não queremos ouvir o seu chamado, se nós não queremos dar-lhe uma resposta? Quando Jesus, ele vai falar para aquele povo, mostrando esta imagem, aqui num certo momento, Jesus, ele fica indignado. E aí ele vai dizer, em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Tudo, meu irmão. Tudo será perdoado. Qualquer blasfêmia que eu cometer será perdoado. Mas ele vai dizer, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. E o que é pecar sobre o Espírito Santo? É uma pergunta que nós católicos fazemos. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É você, colocar como obra as coisas do maligno. O próprio Jesus dá essa resposta,
E aqui ele vai dar essa resposta. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Mas será, meu irmão, que nós temos consciência da nossa fé? Quantas vezes nós blasfemamos contra o Espírito Santo? O Espírito Santo que está em cada um, em cada alma de nós. O Espírito Santo que rege a igreja. O Espírito Santo que nos ilumina. O Espírito Santo que nos fortalece. O Espírito Santo que nos dá a graça do dom do discernimento, da sabedoria, da inteligência. Quantas vezes nós blasfemamos contra o Espírito Santo? Quantas vezes nós acusamos os acontecimentos que não condiz com a nossa vontade em relação a Deus, porque foi Deus que quis, foi Deus que castigou. Toda vez que eu uso essa expressão, Deus te castigou, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Estou pecando contra o Espírito Santo. Então nós temos que ter muito cuidado. Nunca diga isso para o seu irmão. Mamãe, nunca diga isso para o seu filhinho, para a sua filhinha. Como muitas vezes nós costumamos fazer, né? Fica quieto, porque senão Deus vai te castigar. Né? Cuidado. Que aí você está pecando contra o Espírito Santo. E esse pecado não terá perdão. É palavra de Jesus. Nós não podemos mais, meu irmão, ficar apenas nos alimentando daquilo que vem do mundo, das seduções do mundo. Porque é isso que o mundo quer. É isso que o maligno quer. Que a gente se afaste da graça para poder mergulhar no poço profundo da perdição. Então, sustentados pelo mesmo espírito de fé, vamos procurar viver essa graça no nosso dia a dia. Vamos ser fiéis ao chamado de Deus. Vamos estar atentos à voz do Senhor para que nós possamos viver conforme os seus ensinamentos. Então, abramos o nosso coração, peçamos a Ele esta graça no dia de hoje.